Vamos estudar agora as pirâmides. Talvez o Egito seja a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você escuta essa palavra, mas nós vamos estudar pirâmides numa perspectiva geométrica, claro. Por mais que as pirâmides de Gizé sejam pirâmides também no sentido geométrico. Então, uma pirâmide é o poliedro definido da seguinte maneira. Se eu tenho um plano alfa, e nesse plano alfa eu tenho um polígono qualquer, pode ser um pentágono, e fora desse plano alfa eu tenho um ponto A. Se eu unir todos os pontos desse polígono aqui, incluindo os pontos internos dele, a esse ponto A, eu vou obter uma pirâmide. Então, se eu unir todos os pontos aqui, eu vou obter um poliedro chamado de pirâmide. Nesse caso, aqui atrás não consigo enxergar, eu vou fazer pontilhado. Nesse caso, nós temos uma pirâmide pentagonal, porque a base dela é um pentágono. A distância da base até esse ponto A é a altura da pirâmide. O ponto A nós chamamos de vértice da pirâmide. Em toda a pirâmide, as faces laterais são triângulos. Nesse caso, nós temos aqui 5 faces laterais, porque a base é um pentágono. Então, nós temos 5 triângulos. E nós temos também aqui 5 arestas laterais. Uma aresta lateral, 2 arestas laterais, 3 arestas laterais, 4 arestas laterais e aqui atrás a 5ª aresta lateral. Se essas arestas laterais têm o mesmo comprimento, nós dizemos que a pirâmide é reta. Caso contrário, a pirâmide é oblíqua. O volume de uma pirâmide é dado pela fórmula 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Eu não vou demonstrar essa fórmula, nem comentar muito sobre ela, simplesmente memorize ela. Talvez quando nós estudarmos cálculo integral, eu faça um vídeo demonstrando essa fórmula para o volume de qualquer pirâmide. As pirâmides mais comuns em problemas, em exercícios, enfim, são as pirâmides regulares. Pirâmides regulares. Uma pirâmide é regular quando ela for reta e sua base for um polígono regular. Então, vou fazer aqui um exemplo de pirâmide regular. Vai ser uma pirâmide regular hexagonal. Então, a sua base vai ser um hexágono regular e ela vai ser uma pirâmide reta. Lembrando que uma pirâmide é reta se suas arestas laterais têm o mesmo comprimento. Claro que atrás eu tenho as partes que eu não enxergo, certo? Aqui e aqui. Então, aqui eu tenho uma pirâmide regular hexagonal. Isso aqui seria a altura da pirâmide. No caso específico das pirâmides regulares, eu também posso interpretar a altura da pirâmide como sendo a distância do vértice até o centro do polígono regular. E se você não lembra desses conceitos sobre polígonos regulares e também não lembra das fórmulas, enfim, eu recomendo muito que você revise esse assunto, assista lá os vídeos sobre polígonos regulares, porque eles aparecem muito misturados com a geometria espacial. Então, a altura pode ser vista como a distância do vértice até o centro do polígono regular. Todo polígono regular tem um apótema, aliás, tem vários apótemas, mas todos os apótemas têm o mesmo comprimento. Então, lembre-se que o apótema liga o centro do polígono regular a qualquer um dos lados, formando um ângulo de 90 graus. Eu vou chamar de AB, porque é o apótema da base. Todo polígono regular, lembrando, também vai ter um raio, porque ele pode ser inscrito em uma circunferência, e o raio dessa circunferência é o raio do polígono regular. Então, vou chamar de R. As pirâmides, todas elas, não só as regulares, também têm arestas laterais, claro. Eu vou chamar as arestas laterais de AL. E como essa pirâmide é regular, todas as arestas laterais têm o mesmo comprimento. Então, aliás, não vou chamar de A, porque A eu já uso para apótema. Então,
eu vou chamar simplesmente de L, ou L, pronto. É a aresta lateral da pirâmide. E as pirâmides regulares, elas também têm um apótema, que nós chamamos de apótema da pirâmide. O apótema de uma pirâmide regular, na verdade, é a altura de qualquer um dos triângulos que formam as faces laterais. Então, se eu pegar, por exemplo, essa face lateral aqui da direita, a altura desse triângulo nós chamamos de apótema da pirâmide. Então, esse aqui seria o apótema da pirâmide, AP. E, claro, nós temos, finalmente, o lado do próprio polígono regular, certo? Nós temos o lado do próprio polígono regular. Eu vou chamar de LB, de lado da base, para não confundir com esse L, que é a aresta da pirâmide. Mas eu provavelmente, conforme eu for fazendo vídeos, eu vou mudar essas letras aqui toda hora, certo? Então, não se atenha muito a essa simbologia. As pirâmides regulares são importantes, eles gostam muito de exercícios, problemas envolvendo elas, porque, em primeiro lugar, porque você tem que lembrar das fórmulas dos polígonos regulares e também porque aqui você tem que exercitar bastante sua visão espacial, porque nas pirâmides regulares você pode aplicar o teorema de Pitágoras de inúmeras maneiras. Para ilustrar algumas, se eu pegar esse triângulo retângulo aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, porque esse segmento é a altura da pirâmide. Eu vou escrever aqui H. Então, se eu pegar esse triângulo retângulo aqui, até vamos dar nomes aos bois. Esse é o ponto A, esse aqui embaixo é o ponto H e esse aqui embaixo é o ponto B. Então, se eu pegar o triângulo retângulo AHB, e lembre-se que essa aresta lateral tem medida L, vou tirar esse L aqui embaixo. Então, você já pode aqui aplicar o teorema de Pitágoras de uma forma. O quadrado da hipotenusa, que é a aresta lateral do triângulo, aliás, da pirâmide regular. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é a altura, outro cateto é o raio do polígono regular. Outra forma de aplicar o teorema de Pitágoras seria nesse triângulo retângulo aqui. Vou chamar esse ponto aqui de ponto C. Então, se você olhar para o triângulo AHC, você tem um ângulo de 90 graus aqui. Você pode aplicar também o teorema de Pitágoras. Nesse caso, a hipotenusa é o apótema da pirâmide. Então, o apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o outro cateto é o apótema da base. Então, o apótema da base ao quadrado. Enfim, se eu continuasse aplicando o teorema de Pitágoras aqui, eu acho que daria para encher de fórmulas aqui. Então, é realmente uma questão de você ter a visão espacial e detectar onde você precisa e onde você não precisa usar, enfim, para achar os dados que o problema pedir. Acho que era isso por esse vídeo. No próximo vídeo, nós vamos fazer alguns exemplos envolvendo pirâmides. Então, até lá.